Hum? Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Hoje, quarta-feira, continuamos estudando 1 Coríntios, capítulo 6, e agora os 5 últimos versos. Aliás, os 6 últimos, né? De 15 a 20. 1 Coríntios, capítulo 6, de 15 a 20. Diz assim: Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só em espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês? E que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Santo Deus, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez por tua bondade e graça. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos use e que o Senhor fale ao nosso coração individualmente nesta noite, seja aqui no templo ou nos lares onde as pessoas estão assistindo, ouvindo esta mensagem e prestando culto ao Senhor. Louvado seja o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Em nosso estudo de hoje, que é uma continuação do que estudamos na semana passada, nós vamos tratar a respeito da necessidade de vivermos uma vida de santificação e pureza no nosso corpo. E eu vou repetir isso aqui várias vezes hoje. Santificação, pureza, consagração. Até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em especial, a santificação do corpo no que tange a nossa sexualidade é um dos temas que nós vamos tratar aqui hoje. E assim nós devemos entender que precisamos fugir da imoralidade sexual. Precisamos tratar disso. É um tema muitas vezes delicado, é um tema que muitas pessoas às vezes se constrangem ao ouvir falar sobre isso. Mas é interessante que a Bíblia ela nos dá respostas para os mais diversos problemas da vida humana. Recentemente eu estava ouvindo umas palestras de uma pessoa que, até onde eu sei, não era cristão, mas parece que está num processo aí de conversão, e ele falava mais ou menos sobre isso, né? Esse processo que nós passamos
de renovação, de mudança de mente, de transformação. E ele falava de umas coisas interessantes. Na Bíblia, ela trata muito mais, por exemplo, a respeito de finanças do que de qualquer outro tema. Então aí vai falar sobre como o crente deve ter uma vida financeira, ou o cristão, né, realmente equilibrada. E agora nós vamos falar aqui sobre como o cristão também deve ter uma vida sexual equilibrada, moralmente falando. E é interessante que nós temos vivido assim numa época onde nós temos as supostas liberdades que na verdade mais se aproximam da libertinagem, onde nada é proibido, né? Até a música de um cantor brasileiro aí famoso, né, diz que é proibido proibir. É assim. É esse o conceito de liberdade que a sociedade tem buscado. Então, nada é proibido, segundo os conceitos do liberalismo, segundo os conceitos progressistas. Nada é imoral, nada é impuro, a não ser para aqueles que pensam fora da cartilha progressista, né? E aí vou abrir um parêntese, né? O que é o progressismo? Progressismo é uma ideologia que diz que o ser humano ele precisa evoluir, precisa progredir, precisa estar aberto a novas ideias, a novos conceitos. O grande problema disso é que essas novas ideias, esses novos conceitos, na verdade eles são conceitos antigos, ligados lá no jardim, com o Jardim do Éden, que nós bem conhecemos. Conceito de uma vida permissiva, de pecado, da total decadência moral do gênero humano. Isso que é o progressismo. Progressismo é liberou geral. Então, você pode transar à vontade com quem você quiser, com o ser que você quiser. Não precisa necessariamente ser um ser do gênero humano. Isso é o que prega o progressismo. E aí, as pessoas têm que aceitar isso, segundo a ideologia progressista. Tem que aceitar. E aí não tem problema, porque se você transar com quem você quiser e de repente você engravidar, e você tem lá uma clínica onde você pode praticar o aborto legalmente. Então, já não basta apenas fazer sexo livremente. Aí você pode também abortar livremente, porque afinal, o que é a vida humana, né? É um bebê, é um feto lá, está sendo formado, não é uma vida ainda, né? Segundo o conceito progressista, não o conceito cristão. Vidas negras importam. Ó, frase bonita, né? De fato importa. Eu sou negro também. Minha mãe é negra. Meu pai era um pouco mais clarinho, mas minha mãe é negra. Vamos trabalhar pelo direito das minorias. Não pode falar do homossexual. Não pode falar da opção de A ou B. Então a gente vive num policiamento progressista onde você é proibido. Eu recebi uma mensagem agora há pouco aí de um pastor que foi preso lá no Maranhão porque a juíza achou que ela é a lei, então ela podia proibir o pastor de pregar com a caixinha de som dele lá perto do fórum. Né? Num país onde nós temos bem claro na Constituição
falando a respeito da liberdade religiosa, né? E onde é proibido esse cerceamento do direito de culto. Mas, tudo bem, né? Afinal de contas, vivemos numa sociedade progressista. Então isso é o progressismo. Todo mundo que pensa contra o que eu penso, está errado. É taxado de conservador, e graças a Deus eu quero ser conservador para sempre, até eu morrer. Se ser conservador é zelar pela moral, pelos bons costumes, eu sou conservador. Então, o progressismo, na verdade, progresso só tem um nome. O resto é o velho conceito do pecado, né? Onde tudo está liberado, a libertinagem, a liberdade para pecar livremente e tudo bem. Só que aí tem um grande problema, né? Quando a gente chegar para acertar contas diante de Deus, a gente não vai poder usar certas desculpas. Talvez Deus fale assim, ó, está liberado para ir lá para o inferno agora, tchau. Mas, continuando aqui no nosso texto, nas últimas décadas o que nós temos percebido é um crescimento cada vez mais veloz desse pensamento libertino, pensamento progressista, sendo colocado para nós de maneira muitas vezes sutil, sorrateira, pela mídia de um modo geral, em especial pelos grandes meios de comunicação em massa. Né? Tem uma determinada emissora de TV aí, em especial, né, as outras também não fogem muito à regra, que eles seguem lançando conceitos como ideias, né, e de repente essas ideias elas são incorporadas numa história bonitinha, fantasiada, né, toda colorida, para que nós deixemos de colocar no nosso filtro que aquilo é uma coisa ruim. Hoje mesmo estava falando com o Rose, né, que o problema não está em nós assistirmos determinadas programações, ou filmes, ou até mesmo novelas. O problema é que nós, muitas vezes, desligamos os filtros e começamos a achar que aquilo que é errado é certo. É natural. A mulher, por exemplo, um exemplo, né? O sujeito é casado lá com a mulher que ela é retratada na novela ou nos filmes com uma megera, uma jararaca, uma mulher ruim. Mas aí ele encontra a amante linda, perfumada, cheirosa, um doce de coco. Né? E aí então faz-se um enredo para que todo mundo então queira que ele abandone a mulher para ficar com a amante. Coloca o personagem do homossexual como a pessoa mais maravilhosa do mundo. Não tenho nada contra o homossexual. Pelo contrário, eu tenho amigos homossexuais, continuam sendo meus amigos. Tem a opção sexual dele lá, é a opção dele. Eu não tenho problema nenhum com eles. Né? O que eu tenho dificuldade em aceitar a prática que ele tem. Biblicamente, não é a correta. Mas a sociedade, entre aspas, né, a grande mídia, os meios de comunicação em massa, colocam isso como se você falar contra o homossexualismo, você é retrógrado, né? Tanto é que nós temos N leis tramitando no Congresso, né? Até recentemente falou-se aí de uma ADI que está no Supremo para julgar a questão da ideologia de gênero nas escolas. Então, qualquer pessoa que fala ou que luta contra isso está errado. Né? Somente o pensamento progressista está certo. Então, isso aí tem entrado de modo sorrateiro nas nossas casas. Tem entrado nas nossas vidas, né? Por meio dessas histórias bonitinhas que desconstroem a ética, que desconstroem a moral e os bons costumes. Né? Até é arriscado estar falando isso aqui, porque alguém pode, de repente, pegar esse vídeo aqui, tirar uns recortes e começar a lançar fake news por aí, né? Como muita gente faz. E destroem reputações, destroem a vida das pessoas. Mas eu não tenho medo disso. O problema é de quem fizer isso, vai acertar contas com Deus depois. Agora, no texto de hoje aqui,
nós vemos Paulo, de forma muito enfática, muito forte, afirmar que o corpo de cada cristão é um membro do corpo de Cristo, nos dando aqui a clara percepção de que a doença que um desses membros possui compromete e afeta todo o corpo. E aí, quando eu digo todo o corpo aqui, é toda a igreja. E qual que é essa doença? É o pecado. O pecado de um membro do corpo afeta todo o corpo. É verdade ou não é? O Vande falou ali que abriu o pulso, né? Dói, não dói, Vande? Impede de fazer algumas coisas. E quando tem alguma parte do nosso corpo doendo ou doente, todo o corpo de alguma forma sente. Todo o corpo vai trabalhar para que aquela região afetada ela seja regenerada. Então há um esforço de todo o organismo para trabalhar na recuperação daquela parte. E muitas vezes essa recuperação não é possível. Esse tratamento não é possível e faz com que todo o corpo sofra. E quando o tratamento não é possível, o que acontece com o corpo? Alguém sabe dizer? Morre. Quando o tratamento não é possível, o corpo morre. Às vezes a contaminação, a infecção, ela é tão densa, tão profunda, que o corpo fale. É o que o pessoal chama de falência dos órgãos, né? Falência múltipla. Por quê? O corpo não suportou a infecção. O corpo não suportou a quantidade de doença, de problemas que está envolvido naquilo ali. E assim acontece com a igreja. Quando um membro está doente, quando um membro está em pecado, isso afeta todo o corpo. Mesmo que esse pecado não seja aparente, mesmo que isso seja oculto aos olhos de todos, e isso afeta o relacionamento com Deus de toda a igreja. Por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. E isso deveria nos fazer refletir sobre a responsabilidade individual que nós temos individualmente diante do corpo. E mais interessante ainda, diante do corpo de quem? De Cristo. Quando nós pensamos em igreja, o conceito é esse, que nós somos o corpo de Cristo. E estamos ligados uns aos outros de modo indissolúvel, ou seja, não pode ser dissolvido, não pode ser retirado, né? E uma vez que então as atitudes que nós tomamos afetam todo o corpo, eu devo ser ainda mais diligente em minhas práticas e na minha vida devocional, bem como na santificação do meu corpo. E neste mesmo sentido aqui é que Paulo afirma que por essa razão nós não devemos nos unir a outro em uma ação pecaminosa. E aí ele usa o exemplo aqui da prostituta para isso aqui. Na cultura pagã, em especial naquela época, não apenas naquela época, mas em tempos anteriores, existia um conceito da prostituição em troca de favores financeiros, né, ou seja, em troca de dinheiro, mas também era muito comum a existência dos prostitutos ou das prostitutas cultuais. O que era um prostituto ou uma prostituta cultual? Eram pessoas que faziam sexo com outras pessoas, em geral,
nos templos de determinados deuses, né, em especial no templo da deusa Diana, que era, se não me falha a memória, era a deusa da fertilidade. E então a prática sexual ali, ela era uma forma de barganhar com o pretenso Deus uma bênção. Era uma forma de tentar agradar aquela entidade através da orgia sexual. E aí então a pessoa alcançava os favores ou as bênçãos desses deuses. Talvez aqui a ideia que Paulo tenta combater, e ele usa esse exemplo da prostituta aqui, fosse exatamente essa ideia, que era a ideia que estava talvez ainda incutida, estava dentro da mente, do imaginário dos cristãos de Corinto. Da prática do sexo cultual, né, do uso de prostitutas cultuais. Muitas das mulheres, ou até mesmo dos homens que adentraram ao cristianismo, vinham dessa prática. E é possível que Paulo aqui esteja combatendo essa prática, que talvez tenha sido transferida para dentro da igreja. É o que provavelmente poderia estar acontecendo. Então, Paulo aqui ele vai usar dessa figura para repreender esse tipo de prática ou esse tipo de pensamento que talvez estivesse no imaginário, na mente dos cristãos ali de Corinto. Até porque nós sabemos que tal prática ela é condenada por Deus. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, nós vamos ver Deus claramente repreendendo esse tipo de prática. Temos alguns exemplos de pessoas que fizeram uso desse tipo de prática e não foram bem-sucedidas. E aqui, quando Paulo ele vem admoestar a igreja, ele quer também demonstrar àqueles cristãos que eles deveriam manter a pureza sexual dentro do casamento. Deveriam manter a pureza sexual diante da igreja. Aquela prática sexual, o uso de prostitutos ou prostitutas cultuais era inaceitável na cultura cristã. Era inaceitável diante de Deus, era abominável para Deus. Ainda assim, também aqui ele vai deixar claro que o cristão não deveria de maneira alguma envolver-se com a prostituição. E não apenas com a prostituição em si, mas com qualquer prática sexual imprópria. Né? Qualquer tipo de ato sexual ilícito. Né? O que é um ato sexual ilícito aqui para nós? Qualquer ato sexual que seja feito fora do casamento. Seja ele antes do casamento ou no intercurso do casamento. Né? No caso aí, o adultério. Então, Paulo está dizendo justamente isso, para que as pessoas se abstivessem, né, deixassem, abandonassem qualquer prática sexual que fosse imprópria, que fosse ilícita, que não fosse dentro do matrimônio. Então, nós temos aqui, ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só em espírito. Então, Paulo está falando, olha, chega, né? Já deu. Agora é hora de vocês se santificarem, agora é hora de vocês viverem uma vida de pureza sexual, marido e mulher. Abandonar essas práticas antigas aí. Abandonar o que ficou para trás, ficou para trás. Agora vocês têm que viver em novidade de vida. Porque quando você está se unindo a uma outra pessoa que não é a sua esposa, uma prostituta, você está fazendo com que o seu corpo seja contaminado com isso. E ao contaminar o seu corpo, você que é membro do corpo de Cristo, está contaminando o corpo de Cristo também.
Você está trazendo impureza para o corpo de Cristo. Você está trazendo impureza para dentro da igreja. E aí Paulo, ele continua dizendo aqui que para que os cristãos de Corinto fugissem da imoralidade sexual. E ele vai dizer, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E desta forma, eles não deveriam gerar a contaminação pecaminosa do próprio corpo do indivíduo e, consequentemente, também da igreja em si. E aí Paulo, baseado lá no Antigo Testamento, ele reforça o conceito, e a verdade bíblica lá de Gênesis 2:24, que diz aqui, porque como se diz, e os dois se tornarão uma só carne. A união sexual entre um homem e uma mulher é algo sagrado, é algo que deve ser feito de forma santa, de forma pura. O ato sexual em si, ele não é uma coisa suja. Mas quando ele é praticado fora dos padrões bíblicos, ele se torna algo impuro. Quando ele é praticado de qualquer forma, ele é algo impuro. Então, por isso que nós, cristãos, devemos ter uma mente sã, um coração sadio, uma mente realmente voltada para o conhecimento da palavra de Deus e fugir de toda forma de imoralidade. E aí, toda forma de imoralidade, isso eu quero dizer para os irmãos, é toda mesmo. Seja aquele site na internet que ninguém está vendo numa hora que ninguém está olhando, que ninguém sabe, Seja aquele filme também impróprio, seja, enfim, qualquer outra prática sexual que esteja fora dos padrões bíblicos. E eu não preciso ficar repetindo aqui para os irmãos quais são essas práticas. Todos aqui são adultos, com exceção dessa adolescente que está aqui. Eu acredito que sim, Deve ter estudado bastante biologia. Uhum. E no mesmo tempo pegando aqueles que já nasceram na igreja, Sim. na igreja, para que não venham a cometer, porque muitas das vezes não comete, mas vem o pensamento. Sim. Está combatendo. E aí você colocou uma coisa bastante interessante, Marlene, do pensamento, porque Jesus Cristo mesmo, quando a gente vai lá para o Novo Testamento, vem aqui para o Evangelho, a gente vai ver Jesus Cristo lá no Sermão do Monte falando, olha, aquele que olhar para uma mulher, Um desejo de tê-la, possuí-la. exatamente. Pensamento de alguém que está desejando algo para Deus. Então, eu acho que o Paulo está combatendo bem ele quando ele traz o corpo, Com certeza. Se ele fosse falar só para mim, aí vai entrar tudo no casamento, falar só para dois, só para o casal, só para mim. Uhum. Então, Paulo, quando se trata do corpo, é a igreja, mas ele está fazendo a ideia de que, se você está pensando nisso, Lança fora, corta fora. corta, evita, Uhum. porque tem muito, o sexualismo, muitas das vezes, está no corpo da pessoa, está na mente, está no corpo, está nos hormônios, para quem estuda aí a biologia, o pastor citou a minha, que é solteira, que é moça, não, porque isso está no corpo humano. Uhum. Isso está nos neurônios. Agora, quando nós nos convertemos, nós temos que controlar até nossos neurônios, Nós temos que controlar tudo. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito, Pelo Espírito. E aí é que é bacana, porque assim, quando a gente olha para a Bíblia, Paulo vai falar, sobre o fruto do Espírito. E o que o fruto do Espírito diz? Domínio próprio.
a gente tem que ter em mente que nós não somos animais movidos pelo instinto, nós temos escolhas. Eu posso escolher me manter puro. Eu posso escolher me manter fiel. Nesses 25 anos que eu estou com Simone, fazem agora, dia 12 de dezembro, fazem 22 anos que eu estou casado, mais 3 anos de namoro, então são 25 anos juntos, né? Completa dia 24 de dezembro, foi o dia que nós começamos a namorar. Eu tenho me mantido fiel a ela. Mas isso aqui é uma escolha que eu fiz, baseado naquilo que a palavra de Deus me orienta. Falar assim, mas nunca surgiu uma oportunidade? Várias. Mas graças a Deus, não a mim, porque eu sou imperfeito. Mas graças a Deus que me fortaleceu e eu não caí em nenhuma dessas armadilhas. Em primeiro lugar, porque eu amo a Deus e eu quero agradá-lo em todas as coisas. E em segundo lugar, porque eu amo minha esposa. E ela, nesse caso aqui, é a pessoa mais importante do mundo para mim. Você está entendendo? Sim, em todo lugar. Uhum. Eu já recebi muitas propostas indecentes. Mas é aquela história não vale a pena. Não vale a pena. E aí é o que Paulo está tratando aqui. Olha, fuja da imoralidade. Se surgiu a situação, corre. Não vai ficar dando brecha para o diabo, brecha para o inimigo, para que você caia em tentação. Né? Se está surgindo a situação, se você está vendo que a conversa está indo para um lado que não é legal, tchau, corre. Para que você vai ficar se expondo a isso? Não faz sentido, né? Agora, a não ser que você esteja querendo. Aí é um problema, porque se você estiver querendo, aí você precisa se consertar com Deus e com o seu cônjuge. E com a igreja, né? Uhum. Uhum. Complicado, né? Uhum. Uhum. E aí, então, voltando aqui a falar sobre Paulo, então, Paulo ele baseia o seu pensamento em Gênesis 2:24. E aí ele vai falar, olha, o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, baseado em Gênesis 2:24, que diz, deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. É intimidade. Intimidade. Portanto, a relação sexual entre um homem e uma mulher, ou entre um homem, e no caso aqui Paulo está tratando de uma prostituta, fariam com que os dois também formassem uma só carne. Ou seja, uma relação extremamente íntima, uma vez que essa relação íntima é uma relação pecaminosa, ela contamina o próprio corpo da pessoa e contamina o corpo de Cristo, a igreja. E aí, com isso, esses dias atrás, conversando com uma pessoa que havia se separado do seu cônjuge, falou assim para mim, pastor, mas é que eu não estou mais aguentando. Eu tenho necessidades.
pecado, né? Mas com isso aí em mente, né, com o pensamento de Paulo aqui, ele leva aqui os cristãos de Corinto a refletir que muito melhor e mais prazeroso do que a relação sexual fora dos padrões divinos é a união e a comunhão que nós podemos desenvolver com Deus. É sermos um só espírito com Ele. Entretanto, tal união nossa com Deus, ela só é possível acontecer quando nós desenvolvemos uma vida de devoção, de entrega, de sujeição, de consagração e santificação total e irrestrita a Ele. E aí então nós devemos lembrar sempre que quanto mais nós nos aproximamos dele, mais distantes do pecado nós ficaremos. Agora, o sujeito às vezes quer dar uma de fortão, mas o cara não... Quando eu digo cara aqui, tanto homem como mulher, tá? Ele não medita na palavra, ele não investe tempo em oração, qualquer desculpa ele usa para não vir aos cultos. Qualquer desculpa ele usa para não ter comunhão com os irmãos. E aí ele quer se manter forte. Vai ficar forte mesmo. Quem se alimenta, aliás, quem não se alimenta, tem condição de fazer alguma coisa? O corpo que não se alimenta, o que ele faz? Ele vai definhando, vai atrofiando. Ele vai se auto-consumindo. Ele começa a consumir a gordurinha. Acabou a gordurinha, ele começa a consumir os músculos, os nervos, até que chega uma hora que morreu. Morre. Por inanição. O corpo que não se alimenta é um potencial candidato à autofagia. O que é autofagia? Consumir-se a si próprio. Irmãos, não tem como vivermos uma vida de intimidade com Deus sem meditar na palavra dele, sem investir tempo em oração, sem investir tempo em participar ativamente da igreja. Ah, pastor, mas eu preciso da igreja para ser crente? Vai lá em Hebreus 10, 25, o que está escrito lá? Abre sua Bíblia aí, diz aí o que está escrito lá em Hebreus 10, 25. Mostra aí, Ana, Hebreus 10, 25. Põe aí na tela. Aí o cara, para que tem que ir na igreja? Por que tem que participar? Por que tem que ter comunhão? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em outras palavras, participar da comunhão na igreja é um mandamento. Simples assim. Agora, o pessoal fala dos desigrejados, né? O cara está em pecado. E quer depois ensinar quem? Ah, mas na igreja tem um monte de hipócrita. No mundo aí fora também tem um monte de hipócrita. A gente não deixa de estar nos lugares por aí afora, né? A hipocrisia muitas vezes começa com um cara que fala uma coisa dessa aí, que tem que abandonar a igreja porque na igreja tem hipócrita.
Ninguém nunca falou que a igreja seria o céu. Mas é um hospital, é um lugar cheio de gente doente. E não precisava de igreja, né? Se fosse todo mundo puro, santo, com a aureolazinha, as asinhas batendo, a gente já estaria lá no céu. Simples assim. Então, nós devemos nos lembrar sempre que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, por meio da nossa devoção pessoal constante, mais nós nos santificaremos e, consequentemente, nos afastaremos da impureza e do pecado, coisas essas que são abomináveis por Deus. Aliás, abomináveis para Deus. Falando ainda, abrindo parênteses aqui, falando dessa questão da comunhão, né? Certa vez um pregador falou que se a gente não quer ter essa comunhão entre os crentes, né, aqui, como é que vai querer ir para o céu então? Porque lá vai ser assim, constantemente, né, uma eterna comunhão, todos uns juntos com os outros, né, que é só o treinamento. É difícil de entender, mas prossigamos. Aí Paulo aqui, ele continua então a ensinar aos cristãos de Corinto que eles deveriam fugir da imoralidade sexual. Mas toda forma de pecado, deveriam fugir da imoralidade sexual, assim englobando não apenas a prostituição, mas toda forma de pecado na área sexual. Verso 18, fujam da imoralidade sexual. Imoralidade sexual é só o sexo fora do casamento? É só prostituição? Não, é toda a imoralidade. É pornografia, conversas obscenas, conversas impróprias com pessoas do sexo oposto, e hoje em dia, por que não falar, né? Até com pessoas do mesmo sexo, dependendo da conversa. Impureza sexual. E aí, mais uma vez, ele reforça. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Quando nós caímos nessa área específica, na área da sexualidade, nós pecamos contra as outras pessoas. Nós não pecamos apenas contra as outras pessoas, mas nós pecamos principalmente contra o nosso próprio corpo. E, consequentemente, mais uma vez eu repito, contra o próprio corpo de Cristo. Porque se nós somos parte do corpo de Cristo, quando nós pecamos, nós estamos pecando contra o corpo, fazendo os outros pecarem. Sim, até mesmo uma roupa mais sensual que eu... já está pecando e fazendo o outro pecar. Exatamente. Desta maneira, agora Paulo ele advoga, por meio de uma pergunta retórica, que o nosso corpo individualmente ele é santuário do Espírito Santo. A palavra que aqui é traduzida por santuário ou templo não abrange assim, na segunda cultura judaica, não abrangia apenas o espaço total do templo, que aí era constituído pelo pátio dos estrangeiros, né, o pátio dos gentios, onde os gentios poderiam estar, nem o pátio das mulheres, nem a parte mais interna, onde só os judeus poderiam entrar, mas aí fala do espaço mais sagrado que havia no santuário. Quando Paulo usa essa palavra, essa expressão aqui no grego, ele está falando da parte mais profunda do templo, onde era o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o lugar onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar uma única vez por ano. E ele teria que se apresentar diante de Deus ali
totalmente puro e santo, que se ele tivesse com alguma impureza, com algum pecado, ele morreria, ele seria fulminado pela glória e pela presença de Deus. Era de um tanto que quando o sacerdote ele entrava com uma corda amarrada nos seus pés e um guizo na sua roupa, e se aquele guizo parasse de fazer barulho, as pessoas que estavam do lado de fora puxavam o sacerdote para fora, porque eles não poderiam entrar para resgatar o sacerdote. Se aquele guizo parasse de chacoalhar, era porque ele tinha sido fulminado pela presença de Deus. E é essa aqui a ideia que Paulo passa, de que nós somos esse santuário santificado, o santo dos santos de Deus. É a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, é onde a presença e a glória de Deus se manifestam. Assim é considerado o corpo do cristão, é o templo do Espírito. Templo do Espírito, é o lugar santíssimo, é o lugar onde Deus habita. Dá para entender, irmãos, a profundidade desse negócio aí? E muitas vezes a gente fica brincando com o pecado, fica brincando de ser crente. A coisa é mais séria do que a gente imagina. Paulo usa aqui esse exemplo do pecado na área sexual, mas isso aqui está em qualquer área da nossa vida. Se nós somos o templo do Espírito, esse lugar santíssimo onde Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita, ai, 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 como será que esse templo está? Como será que o nosso templo está? E assim nós podemos também afirmar que isso nos ensina a respeito de que nós precisamos ter uma vida totalmente separada, especialmente para o culto e a adoração a Deus, o que em si confere à nossa vida individualmente falando, uma dignidade tão intensa e profunda que nós jamais conseguiríamos obter em qualquer outra coisa, por melhor e por mais prazerosa que ela possa ser. E aí, então, a gente não tem mais aquela desculpa de falar, eu não consigo me controlar. Gente, nós não somos animais irracionais que vivem por instinto. Eu repito mais uma vez isso aqui. Nós somos o templo do Espírito Santo com capacidade de escolha e discernimento. Hoje estava conversando com Rose justamente sobre isso, né? Todos nós temos opções, temos escolhas, não somos vítimas da sociedade, não somos vítimas dos nossos apetites. Nós temos o poder de dizer sim e de dizer não. E tudo o que acontece na nossa vida é uma somatória das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, agradáveis ou desagradáveis. Simples assim. Agora, é fácil escolher aquilo que é certo? Nem sempre. Porque a nossa carne, o nosso eu, ele vai lutar contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele vai lutar contra o nosso espírito para que nós façamos aquilo que dá prazer à carne e não aquilo que dá prazer ao espírito. Por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus. Por isso que nós precisamos nos consagrar a Deus. Por isso que nós precisamos viver uma vida de intimidade, de profundidade no nosso relacionamento com Deus. O simples fato de sabermos que nós somos o templo do Espírito já seria um motivo de sobra para vivermos uma vida digna, pura, íntegra e longe do pecado e uma conduta de postura de eliminar toda prática que não seja apropriada para o templo do nosso Senhor, que somos nós individualmente. E aí Paulo vai um pouquinho além aqui e ele diz assim, olha só o arremate que ele faz aqui no texto. Porque vocês foram
comprados por preço. Em algumas versões diz por um alto preço, outras versões diz por um alto e bom preço. É isso que diz na tua versão? Alto e bom preço. Quer um motivo melhor do que esse para vivermos em santidade, em consagração e a Deus? Precisa de um motivo melhor do que esse? O simples fato de sabermos que nós somos comprados por um alto e bom preço deveria fazer com que nós entendêssemos que compete a nós a singela tarefa agora de glorificar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso corpo. Essa é a obrigação do cristão que de fato entendeu o valor que foi pago por nós. Glorificar a Deus com tudo que somos, com tudo que temos, com a nossa vida em santificação constante, devoção, e constante devoção e alegria, uma alegria profunda que brota de dentro do nosso interior, e um amor sem medida por aquele que pagou um alto e bom preço por nós, glorificar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso coração. É aquilo que Jesus Cristo disse, né? O primeiro e grande mandamento. E mais uma vez, eu reforço aquilo que nós falamos na semana passada. Neste texto, nós aprendemos que nós cristãos devemos buscar viver em santidade, consagração total ao Senhor, dedicando-lhe a nossa vida, a nossa mente, os nossos dons, os nossos talentos ao Senhor. Nós cristãos devemos sim renovar a nossa mente e assim vivermos com intensidade, de modo digno da nova aliança que Cristo fez conosco na cruz, a fim de nós podermos enfim demonstrarmos toda a nossa gratidão pela graça de Deus que nos alcançou. E aí é por isso que eu quero conclamar vocês nesta noite, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa, a nos oferecermos integralmente a Ele. A fazermos aquilo que Cristo ensinou para nós lá em Mateus 22, 37 a 39. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, porque este é o primeiro e grande mandamento. E aí, o segundo, não muito menos importante do que esse, é... Como que é? Ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. E aí eu quero complementar ainda com outro detalhezinho, porque Jesus ele gosta de dar uma complicada na nossa vida, viu? Ele gosta de dar uma complicadinha. É. Olha só o que ele fala. Amai-vos uns aos outros, como? Como eu vos amei. Complicou ou não complicou? Sabe por que complica, Pandi? Porque quando ele diz que eu tenho que amar ao próximo como ele me amou, isso quer dizer sem impor condições. E isso é que é mais complicado, porque é fácil para a gente amar as pessoas que nos amam. É fácil amar as pessoas que nos tratam bem. Agora, amar aquelas pessoas que nos causam dor, tristeza, aí é difícil. E é isso que Jesus quer dizer para nós aqui, amar sem impor condições. É fácil, dona Rose? Não é não, né? E aí, Magda? É fácil? É fácil para você que está assistindo a gente aí? Não é não, gente. Mas é o nosso dever, é a nossa obrigação. Pense nisso.
Vou deixar agora você aí para pensar consigo mesmo. Sobre essas questões que nós temos falado aqui nos últimos dias. Não tem como viver a vida cristã de outra forma, a não ser nos enchendo com o Espírito Santo de Deus. Não tem como viver a vida cristã de outra forma, a não ser experimentando o enchimento, a capacitação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer e dar à nossa vida. Às vezes a gente quer impor condições, falar coisas, a gente não está em posição de impor nada, simplesmente de obedecer. E de buscar a Deus com todo o nosso coração, com sinceridade. Uma vida realmente consagrada a Ele. Vamos orar? Vou pedir para a irmã Valderice fazer essa oração final para nós encerrarmos. Amém. Deus nos abençoe. Peço desculpa aos irmãos pelo avançar da hora. Acabei me empolgando hoje.